Essa imagem na capa, ela tem um propósito de chamar a atenção. E ela reflete a seriedade do que nós vamos tratar aqui. E junto, os alertas da palavra de Deus sobre esta questão que, tristemente, falta muito discernimento para a igreja. Essa imagem de uma ovelha ou de um cordeiro com olhos de lobo se fundamentam em dois textos da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 15. E aqui é Jesus dizendo, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A imagem reflete também Atos capítulo 20, 29. E aqui é Paulo dizendo, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Irmãos, nessas últimas semanas, eu estive clamando ao Senhor por aquilo que nós vamos tratar, aquilo que eu fui, creio, incomodado. É muito, mas muito sério. E eu estava meditando nesse texto, um texto que eu já conhecia, mas que eu comecei a ler em oração e vendo cada detalhe daquele texto, e de como é sério o que o Senhor Jesus, o dono da igreja, está dizendo aqui. Nós já conversamos algumas vezes, eu já justifiquei algumas vezes. Por que falar de falsos? E há várias razões. Porque a Bíblia trata de maneira exaustiva esse perigo. Ela fala no Novo Testamento em todas as suas cartas, com exceção de uma só. Ela não faz menção do cuidado com falsos. Porque eu fui incomodado para poder trazer isso. Eu estive vendo há pelo menos alguns meses já que nós não tratávamos sobre isso. Porque eu já fui enganado. Mas pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, o Senhor pode abrir os meus olhos e ver. Porque vários de vocês vieram do engano. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês. Porque volta e meia, eu e vocês ouvimos um pregador, lemos um texto, ou lemos um livro, que se diz em nome de Jesus, em nome da igreja evangélica. Porque eu sou pastor, e um dos papéis do pastor é cuidar das ovelhas. Porque eu conheço irmãos que foram e que são influenciados por falsos líderes. Irmãos com quem eu andei e que hoje valorizam falsos mestres. Porque há sempre novos na fé. Aqueles que estão ouvindo do Evangelho, aquele primeiro amor, o desejo de conhecer, e por não terem experiência, abraçam tudo. Na sua ingenuidade, acham que tudo que tem de igreja evangélica é igreja evangélica. E porque, como Paulo disse, eu temo por nós. Eu dei 9 razões por que a gente está tratando disso. O que a gente vai ver é a sutileza do engano evangélico. Eu não vou citar nomes,
Por que você não vai citar nomes? Porque eu já errei fazendo isso. E eu já vi irmãos errando nesse sentido. Também porque eu não sei se os pregadores que trazem as distorções e os ensinos errados que eles têm trazido hoje, ou oferecido, eles não são cristãos. Talvez eles estejam se enganando momentaneamente. Talvez eles sejam lobos em pele de ovelhas, mas talvez eles estejam enganados, porque um dia eu fui, e quantos de nós aqui não fomos um dia? E porque mais errados que alguns deles estejam em seus ensinos, como cristãos, nós sempre cremos que há possibilidade de arrependimento. Se nós olharmos, se você olhar e ler as igrejas do Apocalipse, o que Jesus exorta e chama a atenção daquelas igrejas, dos erros que estavam acontecendo naquelas igrejas, você não diria, aquilo não pode ser uma igreja, mas Jesus chama aquelas igrejas ao arrependimento. E uma razão é porque você não precisa de nomes para identificar erro. Você não precisa. Basta você ouvir. E a última é porque nós não estamos isentos. Nós não estamos isentos de errarmos. O que a gente vai ver são grandes erros e que devem ser corrigidos e confrontados com um objetivo: arrependimento. Para que haja arrependimento. Para que aqueles que estão dizendo e que nós estamos ouvindo, e muitos às vezes dando ouvidos, para que nós fiquemos atentos ao que está sendo dito e não aceitemos. Ainda que a maioria não se arrependa, olhe para as mesmas igrejas do Apocalipse. Tristemente, Jesus chamou as igrejas do Apocalipse e sabe o que aconteceu? Muitas delas acabaram. E sabe quem plantou algumas delas? O apóstolo Paulo. Mesmo sendo plantadas por Paulo, mesmo sendo exortadas por Cristo, elas não deram ouvidos. Os erros que a gente vai tratar não são diferenças que às vezes há entre irmãos, como questão do batismo, como questão de governo da igreja, de como a igreja é governada, de dons, da escatologia, quando Jesus vem. Não são essas questões. Nós temos diferenças. Não é disso. E por isso nós vamos ver a igreja de Corinto. Nós vamos olhar o que a palavra diz sobre a igreja de Corinto, para ver o que aconteceu com aquela igreja e que Paulo escreve para aquela igreja. Só para nós nos localizarmos sobre esta igreja, a igreja de Corinto, na cidade grega de Corinto, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo foi lá, pregou o evangelho, algumas pessoas creram e ali começou uma igreja. E foi mais ou menos por volta do ano 49 e 50. Nós nunca vamos ter precisão nessas datas, elas são sempre aproximadas. Em sua segunda viagem missionária, indo em cidades, pregando e plantando igrejas, ele passou por Corinto, pregou o evangelho, pessoas foram convertidas e ali começou uma igreja. Ela tinha, em sua maioria, gentios e alguns judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Era uma cidade, Corinto, cidade extremamente influenciada pelo pecado, com muitas práticas pagãs, de idolatria, de coisas horríveis à luz da palavra de Deus. O texto de Atos 18, 11 diz que Paulo ele pregou e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando aqueles irmãos a palavra de Deus, e depois ele vai embora. E aí mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, ele escreve a sua primeira carta. Ele pregou em Corinto, pessoas creram, lá foram instituídos presbíteros, diáconos, e ali então 1 ano e meio, 2 anos depois, ele escreve a sua primeira carta. E o que ele fala na primeira carta, o que está acontecendo na igreja, é impressionante, por ser apenas 2 anos depois de ele ter plantado. Aquela igreja, ela tinha algumas qualidades que são descritas na palavra. Paulo diz que eles tinham todos os dons.
Deus havia abençoado a igreja de Corinto com todos os dons. E nós vamos ver, ou veríamos isso na segunda carta. Paulo, na primeira carta, ele vai apresentar todos os erros daquela igreja, para depois ele escreve uma segunda carta, e nós vemos ali que alguns daqueles irmãos realmente se arrependeram dos seus erros e das suas práticas. Mas ela estava infestada de erros. Dentre os erros em Corinto havia preferências por líderes, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, os mais espirituais, eu sou de Cristo. Eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Havia um grupo que não, por incrível que pareça, não aceitava, não acreditava na ressurreição dos mortos. Haviam aqueles que tinham problemas com a questão da liberdade cristã. Eu não posso comer carne sacrificada a ídolo, mas o ídolo não é nada. Então havia essas questões, dúvidas. Paulo escreve sobre isso em sua carta. Um dos grandes erros, e que Paulo vai tratar isso em essência, 1 Coríntios 12, 13 e 14, é com o erro em relação ao dom de línguas. E a gente pode ver que durante a história, e hoje, esse erro continua aí. E se você que tem dúvidas sobre isso, você não precisa que ninguém te ensine. Sente uma hora, abra a Bíblia, fala, Deus fala comigo, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai ver o que acontece hoje, está totalmente fora da palavra. Mulheres querendo exercer autoridade, a ideia do véu, do uso do véu, que tinham a ligação com o princípio de autoridade, o véu, o uso do véu era nada mais, nada menos do que mostrar que aquela mulher estava debaixo de uma autoridade, mas ali havia um grupo que queria exercer autoridade, diferente. Hoje temos, não temos? Hoje nós temos apóstolas. Na ceia do Senhor havia pessoas que se embriagavam, porque não era diferente do contexto. As pessoas se reuniam, ia ter a ceia, mas não havia nenhum temor e santidade, então tinha gente que se embriagava durante a ceia. Um momento que deveria ser de reflexão, de santidade, de clamar misericórdia, de confissão de pecados, muitos deles não se importavam com isso. Havia o caso de um irmão que estava entrando em um tribunal contra outro irmão, um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa, um homem membro da igreja de Corinto, que estava se relacionando sexualmente com a sua madrasta, e ninguém estava nem aí para isso. Essa era a igreja de Corinto. Paulo aborda tudo isso na sua primeira carta. E há ali, irmãos, entenda, quando ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, não significa que todas as pessoas que estejam numa reunião da igreja sejam igreja. Os que podem errar e cometem pecados, quando confrontados, vai acontecer o quê? Vão se arrepender, vão abandonar as práticas. E quando Paulo escreve, alguns desses irmãos, Paulo diz assim, irmãos, eu fiquei triste quando a minha carta que eu escrevi para vocês, eu vi que vocês ficaram tristes, mas por outro lado eu fiquei contente, porque aquela tristeza produziu arrependimento. E isso é maravilhoso. E o confrontar em amor o pecado tem esse objetivo, conduzir ao arrependimento. Mas ele ainda, por amor, ele tem mais exortações, e então na sua segunda carta, ele escreveu a primeira mostrando os erros, na segunda ele fala de vários aspectos, mas no capítulo 11 da segunda carta, ele vai mostrar o erro, e eu creio que aqui foi onde e é onde a igreja erra. É o maior erro. E seja da igreja de Corinto no ano 50, seja da igreja em Londrina em 2017. É um erro que é muito sério. E que levou Paulo a dizer, eu temo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 a 4. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Mas temo. Lembra que ele está escrevendo uma carta para os irmãos lá em Corinto. Que ele já havia escrito a primeira carta, corrigindo aqueles erros. E ele escreve essa segunda e diz, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, o vosso entendimento, ou as vossas mentes, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Qual é o erro deles, irmãos? Um outro evangelho arrebenta com a igreja. Nos versos 5 a 12, Paulo vai defender o seu ministério. Eu vou saltar esses textos, você vai poder ler depois, porque não está no contexto aqui. Ele vai falar do ministério dele, de que ele era um verdadeiro apóstolo, enquanto há outros falsos apóstolos havia naquela época. Você havia naquela época. Ele fala das necessidades dele como apóstolo, que ele abriu mão. Ele vai falar do seu amor pelos irmãos, porque ele estava sendo duro. Ele diz: irmãos, eu não amo vocês, porque eu estou dizendo a verdade. Será que eu não vos amo? Ele vai criticar falsos líderes que gostavam de glória. E então ele volta às exortações, nesse mesmo capítulo, nos versículos 13 a 15. Lembra que ele falou de um Jesus que não é aquele que pregamos, de um espírito diferente, de um evangelho diferente, e quem estava trazendo esse evangelho, espírito, Jesus diferente, ele chama de falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, 13 a 15, ele diz: Pois tais homens, esses que trazem esses ensinos, são falsos apóstolos. Eles são obreiros enganosos ou fraudulentos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Você consegue entender, irmão, o que está escrito aqui? Você percebe que ele não está falando de paganismo. Ele não está falando, no nosso contexto, ele não está falando contra os hindus, contra os espíritas, contra os muçulmanos. Ele está falando para a igreja. Ele está falando do erro na igreja. Significa que cristãos podem ser enganados. Significa que no meio de cristãos há pessoas que se dizem cristãs, mas que não são cristãs. Inclusive, pessoas na liderança de igrejas cristãs que se dizem líderes cristãos, mas que não são. Irmãos, Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo não está dando uma ideia, ele está dizendo o que Paulo está escrevendo é palavra de Deus, é a mesma coisa de Deus está dizendo. O que está acontecendo? O que estava acontecendo lá da igreja? O grande perigo. Primeiro que Paulo, para deixar muito claro, se você ver no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, eu estou escrevendo essa carta para cristãos aí da cidade de Corinto. Agora, é claro que como nós cremos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é para nós hoje. Para a igreja que está em Corinto, a igreja de Deus. Eu não estou falando de falsas religiões, eu estou falando de cristãos, da igreja, do que está acontecendo no meio da igreja. Ele diz: eu temo, eu tenho temor de que vocês sejam enganados. Esse temor é profundo, não é medo de algo, é um temor santo diante de Deus, de que vocês sejam influenciados pelo engano. Então ele lembra
Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, irmãos, olha para onde ele vai mostrar, para onde ele vai voltar, para mostrar a intensidade do engano. Ele vai voltar para o dia que o pecado entrou na humanidade. Eu tenho tanto medo que assim como lá no início, onde não havia pecado, onde Adão e Eva conheciam, andavam na presença de Deus, tinham tudo com Ele, tinham um relacionamento com Ele, não tinham necessidade nenhuma. Eu temo que assim como a serpente, onde eles não conheciam o erro, o pecado, a serpente os enganou. Eu temo que vocês sejam enganados da mesma forma. Ele volta para o maior pecado, para o maior engano que já entrou, e que tudo que acontece hoje foi por causa desse dia. Eu temo que assim como a serpente enganou, assim como a serpente seduziu, assim como a serpente maquinou aquilo, iludiu, citou Deus, citou verdade, mas mentira junto. Assim como a serpente induziu ao erro, eu temo que como ela enganou com a sua astúcia, astúcia é a habilidade para enganar, não é pouca coisa. Como ela agiu de forma ardilosa, com sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofisma é um argumento muito bem elaborado, que parece verdade, mas o objetivo dele é enganar. Um exemplo, bobinho. Qual a nota verdadeira aí? E não me diga que você sabe qual é, não. Porque só é descoberto a nota verdadeira por uma caneta que lê. Se você não conhecer muito bem, se você não tiver a ferramenta certa, você vai ser enganado. E no nosso caso, a ferramenta certa é a palavra de Deus. Não é líder de igreja, de denominação que for. Não existe a questão de denominação, irmãos, acabou. O que no início havia uma referência ainda acabou, não existe mais hoje. Ele teme que a mente, eu temo que a mente, que os sentidos, que o entendimento de vocês sejam corrompidos e vocês se desviem do Evangelho. Onde entra o erro? Na mente. Por isso que ele diz em Romanos para renovar a mente. Por isso que ele diz para nossa mente estar cheio da palavra de Deus. Por isso que ele diz para habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, porque quando ricamente em vós a palavra de Cristo, alguém trouxer uma asneira, não entra de jeito nenhum. Agora a igreja de Cristo, não tem a palavra de Cristo habitando ricamente, por isso que está do jeito que está hoje. A mente do cristão deve estar cheio do correto conhecimento do Evangelho, e não é só da palavra, porque todos eles usam a palavra, todos eles falam de Jesus, todos eles falam do Espírito, todos eles citam Cristo, eles se dizem apóstolos, bispos, pastores. Não é o que eu acho, não é a denominação X, não é o famoso pastor inteligente, intelectual que conhece. Que vocês se apartem de Cristo, da centralidade de Cristo, do Evangelho da graça, do Cristo que é amor, que é graça e que é misericórdia, sim, mas que é santo, justo e tem ira contra o pecado. Paulo então vai dizer que os servos de Satanás entrariam no meio da igreja e os servos de Satanás falam de Jesus. Os servos de Satanás falam do Espírito. Os servos de Satanás falam de um evangelho. Não é o Jesus verdadeiro. Não é o evangelho verdadeiro. Não é o Espírito verdadeiro. Mas eles usam esses termos. Eles se diriam apóstolos de Cristo.
Isso é engano, não? Alguém que se diz apóstolo de Cristo, fala de Jesus, fala do Espírito, fala do Evangelho, vou acreditar nele? Não vou não. Só que todo mundo fala amém hoje para isso. Quem não daria ouvidos para um pastor de Cristo, que fala de Jesus, que fala do Espírito, que cita a Bíblia, que fala do Evangelho? Quem daria? Pois é, mas nós não podemos fazer isso. Você sabia que quando Satanás foi tentar Jesus, ele citou a Bíblia? Sabia? Está dizendo lá que você vai dar ordem à tua palavra, Jesus. Olha a petulância do diabo, falando para Deus encarnado, citando a Bíblia, que é dele. Ou você acha que ele vem de vermelho com tridente e chifre? Não é assim. Ele diz assim: vocês suportam facilmente. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu vou dizer a verdade e confrontá-los, vocês não gostam. Mas quando é alguém com a mentira, com o evangelho aceitável, vocês suportam e recebem facilmente. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos. Eles se fingem apóstolos de Cristo. Eles não são. Eles são mal intencionados. Os falsos fingiam ser apóstolos, bispos, pastores. Eles não eram apóstolos de outro Deus, de outro homem, de outro líder, mas de Cristo. Eu sou apóstolo de Cristo também. Paulo é? Eu também sou. Lembra no concílio de Jerusalém? O que foi? No concílio de Jerusalém, alguns dos homens que eram da igreja e que disseram assim: olha gente, o negócio é o seguinte, é Jesus, mas vamos colocar circuncisão junto, na reunião dos apóstolos e presbíteros da igreja. E Pedro diz: de jeito nenhum, isso não é evangelho. Mas é só uma circuncisão. E outra, Deus estabeleceu a circuncisão, Pedro, no Velho Testamento. Não é Jesus mais algo. E o que a gente vê hoje é Jesus mais alguma coisa. Paulo diz, isso eu fico admirado pelo fato de que eu não deveria ficar admirado. Você está entendendo? Por que acontece o erro? Porque a gente abraça qualquer coisa em nome de Jesus. A gente ouve, será que não é? Mas o pastor é conhecido, a igreja dele é grande, ele fala muito bem, ele cita a Bíblia. Paulo está dizendo que quem está sempre por trás dos falsos apóstolos, bispos, é o próprio Satanás. Os servos dele se transformam em servos de justiça. Não é que eles fingem que são servos de justiça. Não é porque está na igreja, não é porque é pastor, não é porque fala de Jesus, lê a Bíblia, fala da unção do Espírito. O diabo vai enganar de que jeito? Se ele não usar o nome de Jesus. O diabo tem servos que são apóstolos, bispos e pastores de Cristo, entre aspas, de Cristo. Diante disso, eu creio que está claro. Você acha que a igreja evangélica brasileira está imune a isso? Você acha que isso aconteceu? Não, só é aquela época. Você acha que a igreja brasileira evangélica está imune a esse tipo de coisa? Ou não está acontecendo exatamente a mesma coisa que Paulo disse: eu temo que as mentes de vocês sejam corrompidas e vocês se apartem da simplicidade e pura devoção que há em Cristo. A questão é, como é que nós vamos identificar falsos cristos, evangelhos, falsos Jesuses e espíritos na igreja evangélica? E aí, eu queria que nós entrássemos nas aplicações. Em Corinto, um dos erros era o legalismo. Um dos erros, a gente viu vários outros. Talvez o principal era o legalismo. Mas infelizmente, hoje não é tão simples assim. Hoje ninguém mais diz, tem que circuncidar.
Ele não diz que tem que circuncidar, porque nós não estamos num contexto de judaísmo, mas tem muitas outras coisas. E não é somente legalismo, há vários outros Jesuses. Mas há sinais que nós podemos identificar. Esses Jesuses, eles estão literalmente em todo lugar, em todas as igrejas tradicionais. Tem falsos pastores que pregando um falso evangelho na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja batista, na metodista, nas pentecostais, tem falsos na assembleia, nas neopentecostais então. Tem. Denominação não significa mais nada. Tem nas comunidades. Comunidade também tem. Várias comunidades. Comunidades cristãs. Quais são esses Jesuses que tem aí? Dos falsos evangelhos? O primeiro deles, o mais conhecido, é o da prosperidade. Pedro fala dele, há tantos textos, nós não temos tempo, mas Pedro fala dele em 2 Pedro capítulo 2, 3, como é que esses caras que pregam o Jesus da prosperidade, qual é o objetivo deles? Eles fazem isso, por avareza, amor ao dinheiro, eles farão negócio de vós. Vós quem? Vós da igreja. E eles vão usar palavras fingidas. Os apóstolos, falsos apóstolos, eles fingem que são apóstolos de Cristo, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eles são condenados, mas eles estão no meio da igreja. Quais as características? Como é que a gente pode detectar? Primeiro é que uma das mensagens centrais é: se você nos abençoar, Deus vai prosperar você, e você tem valor. Você tem valor. Porque você tem valor, Deus vai te dar o que você quer na finança. Os seus propagadores, os que anunciam o Jesus da prosperidade, eles falam demais de dinheiro. E normalmente eles usam amuletos. Eles dizem que é uma oferta em troca. Eles estão vendendo alguma coisa dentro da igreja e sempre associados a símbolos cristãos. Eles também fazem campanhas, correntes, promessas, para que você possa obter algo, aquilo que você deseja. Eu quero que você entenda que isso tem em várias igrejas. Algumas igrejas não têm todas essas, mas sempre tem uma outra dessa. Eles só pensam nas coisas terrenas, como Paulo diz. E a vitória para esses está sempre bênçãos materiais e financeiras. O testemunho é que ele teve a solução dos problemas financeiros dele. Eles também gostam de usar textos do Velho Testamento, sempre fora de contexto, e vivem procurando visões, tentando identificações e profecias. Palavra de Deus não basta, tem que ter algum tipo desse sinal. As suas igrejas são normalmente governadas por um único homem, manda e desmanda lá. E normalmente ele tem outras que seguem o padrão, e que às vezes eles são treinados inclusive para repetir o seu líder mor, para imitá-lo, para falar igual ele. Isso é treinado, são treinados para fazer isso. Uma característica: eles não tratam de arrependimento. Tem outro Jesus, o Jesus das curas. Ele anda junto com a da prosperidade. Nós não estamos dizendo que Deus não possa nos abençoar financeiramente, mas o objetivo dele não é esse. Nós não estamos dizendo que Deus não possa curar, mas ele não veio para isso. Quais as características? Eles também são governados por um único homem normalmente. E se você crê, você não vai mais ficar doente. Se você crer de verdade, confessar, determinar, exigir, orar em voz alta com fé, você não vai ficar mais doente. Você não deve aceitar a doença. Você está doente, mas você não deve aceitar. Porque a doença não vem de Deus. A vitória está em curas físicas e milagres. É importante que você busque alguém que tenha o poder para curar. E se não tiver alguém, tem culto de libertação.
que Ele pode te curar, Ele pode libertar. Quem determina o que Deus vai fazer é o líder da igreja. Ele determina o dia que vai ter o culto que Deus vai libertar. Deus não pode fazer fora do culto de libertação. Ele anda de mãos dadas, esse Jesus, ele anda de mãos dadas com o evangelho da prosperidade. Se há cura, Deus usou o líder. Se não há, faltou fé para você. Irmãos, isso é verdade, eu conheço gente que acredita nisso. Não trata de arrependimento também. Não dá tempo, tem muita coisa para tratar, então disso não dá para tratar. Mas tem outro, o Jesus legalista. Esse eu tenho assim mais ira. O legalista, ou o fariseu, ou o judaizante, é aquela pessoa que sempre, de alguma forma, ele vai questionar a exclusividade da graça de Deus. Não é possível. Não é só a graça. Não é possível. Tem que fazer, tem que ter alguma coisa. Jesus fala deles. Jesus está dizendo aqui, os fariseus, você pode, ou os judaizantes, ou os legalistas, eles se assentam na cadeira de Moisés, eles ocupam um nível acima. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, daqueles que estão debaixo da liderança deles, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que eles fazem, toda essa ideia, essa religiosidade, essa capa, é para ser visto pelos outros. Quais as características do Jesus do legalismo? A ênfase está sempre em usos e costumes. Eles pegam usos e costumes e dizem, isso é doutrina. Há sempre proibições severas junto de ameaças. E são relacionadas sempre ao exterior. Roupa, comida, cabelo, não pode beber, não pode fazer isso. É uma pressão. Isso é uma definição clara de legalismo. Distorce texto bíblico para justificar suas práticas legalistas. Não conhecem o contexto, não conhecem a história, retiram parte do texto, jogam em cima das pessoas e dá lei em cima delas. Eles estão sempre fazendo pressão e sempre têm o medo da punição do inferno. Essa semana eu recebi alguém escrevendo para mim, criticando o que a gente tinha pregado. E ele elogiou um grande homem de Deus. Que eu estava errado no que eu estava dizendo. O grande homem de Deus, que morreu algum tempo atrás, disse assim, quem sair da minha denominação vai para o inferno. Está no YouTube para quem quiser ver. Não é sair de Cristo, é sair da denominação dele, vai para o inferno. É um homem de Deus para esse que criticou. E essa era uma igreja que dá-lhe usos e costumes, pressão, legalismo em cima das pessoas. Aqui é o ponto deles. Eles gostam de ser vistos pelos homens. Só que lá dentro ninguém mexe. Jesus falou dos fariseus que eles são sepulcros caiados, por fora bonito, mas dentro é podre. Publicamente, o Jesus fariseu legalista apresenta uma falsa piedade. Ele tem um estilo exteriormente, mas na realidade não vive, ou seja, a sua vida é pautada pela hipocrisia. Ele diz, mas não vive. Ele ata fardos pesados, mas nem com o dedo ele consegue. Ele quer empurrar. Ele estabelece pecados que nem mesmo as Escrituras definem. Mas como está pautado em lei, dá-lhe lei. Sabe o que os fariseus faziam? Os fariseus, não bastava o Velho Testamento. Eles precisavam acrescentar mais coisas. Por isso eles criaram o Talmud, que eram interpretações da lei, que na realidade eram acrescentar coisas à lei. Mais lei, mais lei, mais lei. Não trata sobre graça e arrependimento. Pressão para fazer alguma coisa debaixo da lei não tem nada a ver com arrependimento. Mas aí tem um outro grupo que bate no legalista. Mas eles creem no Jesus liberal. Ou no Jesus libertino. Judas fala dele, Pedro também fala. Judas diz assim, na sua carta, no versículo 4,
Ele diz que esses homens, lembre que tem sempre homens trazendo ensinos no meio da igreja. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente, com astúcia. Lembra que Paulo tem medo? Ou eu temo? No meio de vocês, no meio aonde? Lá no hinduísmo? Não, no meio da igreja. Eles entram dissimuladamente no meio de vocês. Eles são ímpios. Ímpio é quem nunca creu em Cristo. E eles transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Ou seja, a graça é pretexto para viver na prática do pecado. Porque eu não sou salvo por obedecer a lei, eu sou salvo pela graça. Então, se eu sou salvo pela graça, independente da lei, eu vou viver fora da lei. Quais as características desse? Usa a graça como pretexto para uma vida de pecado. Obviamente, não trata de arrependimento, porque não precisa. A graça está aí para eu viver na prática do pecado. Do tema santidade, então, é contra a teologia da prosperidade. Eles sempre são contra a teologia da prosperidade, da confissão positiva. Gostam de filosofar, e muito. Citam textos bíblicos, mas tem prazer no blá blá blá. Não expõem as escrituras e deixam que elas falem, não. Eles evitam textos que não gostam ou concordam. O sofisma é isso, gosta de falar. Ele tem propensão ao ecumenismo e ao universalismo. O ecumenismo é o seguinte: Jesus veio para todos, salva todos, então tem resquícios em todo lugar, então vamos abraçar. Mas aquele lá nega a salvação pela graça, mas diz que é Jesus. Não, vamos trazer também. E o universalismo é o seguinte: vai todo mundo ser salvo no final. É claro que isso, nem todos defendem isso. Mas eles andam em cima de uma linha muito tênue, sem falar sobre isso. Não, porque eu não posso falar disso. De inferno. Identifica-se com o evangelho social, gosta de envolvimento político e normalmente de esquerda. Eu não estou dizendo que o cristão é da direita. Um exemplo: se você tem, no segundo turno das eleições, 2 candidatos à presidência, o da esquerda e o outro da direita, mas ambos são declaradamente a favor do aborto, ou seja, eles são a favor de matar crianças para quem Deus deu vida, você vota em qual deles? Eu gosto do Spurgeon. Spurgeon disse assim, Charles Spurgeon disse assim: entre 2 males, você como cristão, não escolha nenhum. Direita e esquerda são 2 males, são 2 sistemas humanos. O Jesus que verdadeiro não é desse mundo, não pertence a esse lixo desse mundo, seja da esquerda, seja da direita. Geralmente, essa é uma característica que fundamenta todas as outras, minimiza a inerrância e a infalibilidade das escrituras. Alguns deles dizem, a Bíblia está cheia de erros, e outros dizem, não sei. Você não consegue ver clareza, ele não tem coragem de dizer, eu creio que a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus. Como eles são intelectuais, estudiosos, olha, um homem inteligente, então eu dou valor para ele. Ele é politicamente correto em questões como divórcio, aborto e homossexualismo. Politicamente correto é o quê? Em cima do muro. Mas há um outro Jesus. É Jesus que está dizendo aqui. Jesus está falando de alguns aqui que professavam o nome dele e que por influências como essas todas que nós vimos, vai falar para uma igreja isso aí. Eu conheço as tuas obras, você que diz que crê em mim, que não é frio nem quente. Quem dera se fosse frio, não tenha nada comigo, ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, Jesus está dizendo, eu vou vomitar você da minha boca. O libertino jamais fala disso. Não, isso não cabe para Jesus. Mas ele está dizendo. E aí isso é para nós meditarmos. Porque diante de toda essa salada que tem aí, onde eu e vocês estamos?
Porque nós somos influenciados por todos esses pensamentos aqui. Todos nós, em uma linha ou outra, damos ouvidos para alguns pontos desses. Somos influenciados na nossa vida com Deus. E por causa dessas influências, então, vem o Jesus que é o Jesus mordo. Ele pega um pouquinho de cada disso. Um pouquinho de cada dessas características que estão sendo oferecidas aí. E aí, aquele que está nesse é o que, por exemplo, ouve tudo isso, mas não se importa. Talvez uns de vocês estão ouvindo tudo isso, não está nem aí para isso. Você vai embora e não vai fazer a menor diferença. Alguns vão refletir e pensar. Aí a conclusão vai ser assim: mas isso é muito duro, isso é muito radical. Alguns desses aí, eles confessam Jesus, mas as suas prioridades, obviamente, são outras. Eu tenho mais coisa para fazer. Eles querem o Jesus Salvador, mas não o Jesus que é dono da minha vida, que governa a minha vida, que governa as minhas escolhas, que dirige a minha vida, que dirige a minha casa. A conversa desses, durante boa parte, retrata o seu coração. Ela é fútil e carnal. Falar, como ouvindo o pastor Paul Washer, de um encontro de pastores. E quando o pastor chega lá naquele encontro, era descansar, ele foi compartilhar do que o Senhor fez. Ele falou assim: peraí, nós estamos descansando agora. Eu estou de férias. Férias. Ele lê a palavra, ora, e se reúne com ele. Mas quando dá? Quando dá. Lê quando dá, ora quando dá, se reúne com a igreja quando dá. Não faz diferença nada disso. Ele não gosta de ser confrontado em seu pecado, não gosta que se trate de arrependimento. Ele discorda da teologia da prosperidade, ele discorda da confissão positiva, ele discorda do neopentecostalismo, mas a vida dele não faz diferença nenhuma. O relacionamento dele com Cristo como Senhor não existe. Nós nunca saberemos quem são os cristãos autênticos. Os apóstolos só foram ver quem era Judas quando Jesus disse. Eles andaram 3 anos com aquele homem e não viram nada. Por isso, de concreto, o que nós temos são os ensinos e testemunho. Não para dizer se é cristão ou não, mas para eu não dar ouvido para esse tipo de ensino. Agora, o que importa diante de tudo isso, irmãos, é qual é o seu Jesus, qual é o meu. Qual é o Jesus que eu e vocês cremos? Isso não é mais para lá fora, irmão. Isso é para mim e para você. Qual é o Jesus que você crê? O Jesus que você crê transformou a sua vida? O Jesus que você crê, você quer obedecê-lo por amá-lo? Ele te levou ao arrependimento? O que Jesus veio fazer? Desde então, Jesus começou a pregar. Ele começou a pregar com algo: arrependei-vos. Arrependa das suas práticas, de quem você é, das suas ideias. Arrependa-se. Busque nele para que ele trate e mude o seu caráter. Jesus não é uma religião. Jesus não é a comunidade. Jesus não é um lugar. Jesus é uma pessoa com quem nós somos chamados para nos relacionar, para amá-lo, para viver para ele em tudo que nós fizermos. O Jesus verdadeiro, para nós terminarmos. O Jesus verdadeiro, ele veio por amor para salvar grandes pecadores. Fariseus, com tudo aquilo, foram salvos. Muitos fariseus foram salvos. Dentre eles, o que nós citamos aqui, Paulo, era um fariseu. Nicodemos. Não há pecado maior do que a graça de Deus. O Jesus veio salvar. Ele não veio mudar esse mundo. Ele veio salvar vidas. O Jesus verdadeiro salva pela graça todos,
todos aqueles que creem e se arrependem dos seus inúmeros pecados e que continuam se arrependendo dos seus pecados, que abominam os pecados, que querem viver para a glória dele, não importa o que os outros digam. O Jesus verdadeiro transforma vidas, valores, vontades, caráter daqueles que nele creem. Ele é Salvador, mas ele é Senhor. O Jesus verdadeiro capacita os que nele creem, por amor a ele, a andarem em santidade, a serem sal e luz em seus lares, estudo, trabalho, lazer na igreja, em qualquer lugar. Ele não é um conjunto de doutrinas. Jesus não é a teologia reformada. O Jesus verdadeiro dá aos que nele creem amor por ele, amor por sua palavra, amor por sua igreja, amor por aqueles que estão perdidos, ao mesmo tempo que lhes concede nojo do pecado. O Jesus verdadeiro não vai melhorar esse mundo, vai destruir esse mundo. Está preparado para o fogo esse mundo aqui, por ele. Um dia ele vai voltar para levar os que o receberam para os novos céus e nova terra. Jesus veio para me salvar, para transformar a minha vida, o meu caráter, para me fazer um pai para a glória dele, um marido para a glória dele, um irmão em Cristo para a glória dele. Ele veio colocar no meu coração ódio pelo pecado, porque o filho dele, ele, Jesus, morreu por causa de pecados. Ele não vai melhorar isso aqui, ele não faz remendo. O Jesus verdadeiro veio para nos dar uma nova vida, veio para nos chamar ao arrependimento. E se nós crermos nele, nos arrependermos dos nossos pecados, como eu orei no início, por piores que eles sejam, nós temos perdão nele. E não somente isso, temos uma vida transformada por ele. Você crê em qual Jesus? Qual é o Jesus que você crê? O temor de Paulo, irmãos, não era por pouca coisa. Que o Senhor não permita que nós sejamos enganados por falsos Jesuses, falsos evangelhos, falsos espíritos, falsos cristos. Que Ele nos capacite a perseverar nele, que é a verdade, até o fim.